Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Jesus profere a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola do semeador. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curei. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30, nos versículos de 2 a 3 de Mateus capítulo 13. Jesus se utilizava de muitas parábolas. Leia em Mateus capítulo 13, versículo 34, quando falava às multidões. O que caracteriza essas narrativas são as comparações entre coisas familiares e coisas desconhecidas, a fim de nos ajudar a compreender algo superior, verdades espirituais, por meio de realidades e relacionamentos cotidianos. As parábolas de Jesus levam os ouvintes a descobrir a verdade, ao mesmo tempo, escondem-na daqueles que são demasiadamente preguiçosos ou obstinados para enxergá-la. Aos que, sinceramente, estão à procura de Deus, a verdade se torna completamente inteligível. Mas devemos ter cuidado para não interpretar mal as parábolas, atribuindo-lhes um sentido inadequado. Cada parábola tem o seu significado, a não ser que o próprio Senhor Jesus Cristo tenha especificado algum outro para cada uma delas. No versículo 8 de Mateus capítulo 13. Essa parábola é para encorajar os lavradores espirituais, aqueles que ensinam, pregam e procuram conduzir outras pessoas ao Senhor. O lavrador planta boas sementes, mas nem todas brotam, até as plantas têm diferente destino. Não desanime caso você nem sempre veja os resultados, quando fielmente ensina a palavra. A fé não pode obedecer a uma fórmula matemática, uma proporção fixa entre as sementes plantadas e as que brotam. Na verdade, o Espírito Santo faz um milagre ao usar suas palavras para fazer nascer a fé em Cristo no coração de outras pessoas. No versículo 9 de Mateus capítulo 13. Os ouvidos humanos escutam muitos sons, mas existe uma forma mais profunda de ouvir que resulta em entendimento espiritual.
Se você procurar sinceramente conhecer a vontade de Deus, terá uma audição espiritual e essas histórias lhe trarão uma nova perspectiva. No versículo 10 de Mateus capítulo 13. Ao falar por meio de parábolas, Jesus não estava escondendo a verdade de seus sinceros seguidores, porque aqueles que eram receptivos à verdade espiritual entendiam as ilustrações dele. Para os outros, eram apenas histórias sem qualquer significado prático. Isso permitia Jesus distribuir alimento espiritual aos que ansiavam por ele, ao mesmo tempo, evitava que seus inimigos o expusessem a armadilhas. No versículo 12 de Mateus capítulo 13, essa frase significa que somos responsáveis por utilizar corretamente aquilo que temos. Quando as pessoas rejeitam Jesus, sua insensibilidade sempre afasta ou torna inútil qualquer entendimento que possam ter, por menor que seja. No versículo 22 de Mateus capítulo 13, é fácil concordar com Cristo quando não temos intenção alguma de obedecer-lhe. É fácil denunciar os infortúnios dessa vida, o engodo das riquezas, e ainda assim, nada fazer para mudar nosso comportamento. À luz da vida eterna com Deus, será que suas atuais preocupações são justificadas? Se tivesse alcançado tudo o que deseja, mas estivesse privado da vida eterna com Ele, será que as coisas alcançadas seriam tão desejáveis? No versículo 23 de Mateus capítulo 13, os 4 tipos de solo representam as diferentes respostas à mensagem de Deus. As pessoas respondem de forma diferente, porque estão em distintas condições. Algumas são insensíveis, outras descuidadas, muitas estão contaminadas por preocupações que lhes trazem distrações, ou há as que são receptivas. Como a palavra de Deus se enraizou em sua vida? Que espécie de solo é você?